programa Melhor de Tudo está de volta aqui pela O Dia TV, canal 23.1. Você pode aproveitar para interagir conosco aqui nas redes sociais, através do nosso Instagram. Pelo Instagram é só você digitar @programa Melhor de Tudo. Lá você vai acompanhar algumas das principais entrevistas. Tudo que acontece no nosso programa está registrado lá no nosso Instagram. E a partir de hoje também, oficialmente, nós vamos abrir o nosso canal direto, em contato com o nosso telespectador, para você sugerir pautas, entrevistas, quadros e muito mais. Nosso contato direto através do WhatsApp está aqui no seu vídeo. É só você adicionar 086 DDD 994 31 2273. Esse é o nosso WhatsApp para você buscar essa interação e trazer muitas sugestões para a gente aqui no programa Melhor de Tudo. Também você pode acessar através das plataformas digitais, o sistema de comunicação. É só você buscar para você que possui um aparelho iOS ou Android, através das plataformas App Store e Play Store, você digita Jornal O Dia Pi e você confere toda a programação do sistema O Dia de Comunicação, desde reportagens, programas, entrevistas, e você também pode assistir a nossa programação ao vivo, direto do seu celular, em qualquer lugar do mundo. Já pensou? Aproveite então para baixar Jornal Dia Pi através do seu celular. A partir de agora eu te convido para acompanhar no quadro Bem-Estar de hoje um assunto pra lá de importante: rejuvenescimento facial. A busca pela qualidade da nossa pele tem sido na verdade, uma grande procura por parte das pessoas. Rejuvenescimento através das suas mais variadas técnicas. Nós estivemos conversando com um cirurgião plástico que vai tirar todas as suas dúvidas e contar quais são os principais tratamentos disponíveis para quem busca o rejuvenescimento da pele. Acompanhe. Você sabia que o nosso envelhecimento inicia a partir do momento que a gente nasce? Pois é, mas é somente por volta dos 25 anos que começam a surgir os primeiros sinais e as linhas de expressão. Mas afinal de contas, é possível amenizar os efeitos do envelhecimento da nossa pele? No quadro Bem-Estar de hoje nós vamos falar sobre rejuvenescimento facial. O nosso convidado é o cirurgião plástico, Dr. Tiago Holanda. Seja bem-vindo ao nosso programa para falar de um assunto que interessa a muita gente. Quando a gente fala de rejuvenescimento, é preciso primeiro entender o que é envelhecer. O que seria envelhecer, doutor? O primeiro é entender que envelhecer é natural. Todos nós estamos fadados ao envelhecimento. E feito com dignidade até chega a ser bonito, né? Então é importante a gente entender que isso é uma questão de naturalidade que vem a ter. E com o passar dos anos, células passam a morrer, a gente não consegue repor certos nutrientes ou certos materiais que são inerentes a qualquer organismo, e a gente intitula isso de um modo geral como envelhecimento. A partir dos 25 anos sempre começam aquelas temidas linhas de expressão, rugas. Principalmente as mulheres começam a ficar mais preocupadas o que fazer. Hoje a gente sabe que existe uma infinidade de procedimentos, de tratamentos que são voltados para amenizar esses efeitos. Quando a gente fala de tratamentos voltados para o rejuvenescimento, o que existe hoje mais atual? Então, aí o que a gente vai analisar? Como envelhecer é perda de certos nutrientes, entre eles os da pele. Então, por volta da terceira década de vida, 25, eu diria que uns 30 anos, isso começa a ser mais evidente. Então, as rugas nada mais são do que a perda de algum dessas proteínas, entre elas o colágeno. Sim. Então, quando a gente começa a tentar repor isso de uma forma natural, de uma forma parcimoniosa, a gente passa a ter um efeito de rejuvenescimento. Sim. E apesar da gente usar esse termo, a gente não vai trazer a juventude de volta, mas uma melhor aparência. Bacana. Geralmente hoje se conhecem alguns tratamentos utilizados, como por exemplo, o uso do Botox, a questão do preenchimento. Quando a gente fala Botox, preenchimento, é a mesma coisa? Existe uma diferença dos dois procedimentos? Sim, existe uma total diferença. A começar do nome, Sim. Botox é um daqueles efeitos em que a marca fica mais forte do que o produto, Entendi. Sem fazer merchan, mas por exemplo, Bombril, todo mundo fala palha de aço e algumas outras coisas nesse sentido. Então, a toxina botulínica, ela tem um efeito de paralisar, bloquear certos músculos, entre eles o da face. Então isso foi utilizado na neurologia, na oftalmologia, e passaram a pegar a toxina botulínica e utilizar na estética.
Então, alguns músculos de nosso rosto não tem nenhuma função a não ser formar rugas, né? Decorrente desse movimento com o passar dos anos. Então, se você aplica toxina botulínica naquele lugar, aquele lugar fica paralisado e relaxado. Daí a diferença, como eu falo para meus pacientes, que entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você aplica um botox, você está buscando um relaxamento daquela musculatura e não uma paralisia. Entendi. E aí, às vezes a pessoa vem com o rosto totalmente paralisado, porque está havendo um excesso. Geralmente, quando se fala de durabilidade, tem um prazo para que isso seja novamente retocado. Sim, e isso é bom, né? Na verdade, às vezes a pessoa analisa como se fosse algo ruim. Na verdade, essa durabilidade, essa limitação de tempo é interessante para que o músculo possa novamente movimentar-se, possa novamente exercer suas funções, e que a gente tem que respeitar esse período antes de novamente atuar. Quando a gente fala também de preenchimento, hoje, principalmente a mulherada sempre, vou buscar fazer um preenchimento. O que seria o famoso preenchimento? A mesma substância da toxina botulínica, ou já existe uma diferença? Não, aí o preenchimento, como o nome já está dizendo, a gente já está buscando repor aquele volume que é perdido. Entendi. Então você tem um espectro muito amplo de substâncias que você pode utilizar. Por exemplo, o ácido hialurônico que a gente usa em consultório, ou a própria gordura do paciente que a gente pode fazer em sala de cirurgia. Então eu, por exemplo, sempre que eu estou fazendo plástica facial, que a alternativa cirúrgica ainda existe, com o mesmo princípio de naturalidade, a gente hoje em dia interpreta que o rejuvenescimento da face não passa apenas por reposicionar tecido que caiu, mas sim também em repor tecido que murchou. E o que a gente vai fazer com isso? Com a gordura do próprio paciente. E a gordura ela fica interessante nessa questão que você fala de rejuvenescimento, que tem propriedades que, além de volumizar, como faz os preenchedores que você perguntou, eles também têm células-tronco e outras coisas que fazem com que o próprio organismo passe a regenerar-se. Até um ponto importante, doutor, quando a gente fala, para quem busca informação sobre uma própria plástica facial, com relação à naturalidade, isso que você acabou de falar. Geralmente uma pessoa que vai se submeter a um procedimento, ele fica com aquele receio de que eu vou conseguir ficar natural, e isso às vezes a importância de você ter um acompanhamento de um profissional e você saber de que forma aquilo vai ser realizado, analisando caso a caso, seria isso? Caso a caso. A cirurgia plástica, em sua essência, né? O que a gente vê muito é padronizações. Sim. Então, um determinado profissional vai e faz um curso e diz, aqui tem que colocar volume tal, em local tal, volume tal, e não é assim. Cada paciente tem suas características. Se você trata de um modo igual, as pessoas passam a ficar iguais. Claro. Né? E daí um estigma de cirurgia plástica. Tem um padrão, e na verdade o correto seria analisar cada caso e criar algo mais personalizado. Mais personalizado, próprio para cada indivíduo, ou seja, a pessoa tem que ser vista como um todo. Né? Bacana. Então, antes da gente encerrar, é possível sim buscar amenizar esses efeitos, os terríveis efeitos provocados pelo envelhecimento, claro que adotando um estilo de vida, além do procedimento, um estilo de vida, o próprio cuidado da pessoa que vai fazer todo o diferencial. Sem dúvida, uma aparência saudável, ela nunca vai ser conseguida simplesmente por meio de procedimentos de consultório. Sim. O que a pessoa acha bonito na jovialidade, em um rosto saudável? Aquilo ali está refletindo uma atividade física, está refletindo uma boa alimentação, está refletindo cuidados. Então, esse conjunto de coisas é que dão essa ideia de rejuvenescimento e naturalidade. Bacana, doutor Thiago, queria agradecê-lo pela participação, por aceitar o convite para participar do nosso programa, trazendo assuntos tão importantes. A gente vai voltar para continuar, porque é sempre bom a gente trazer temas que interessam as pessoas, principalmente quando a gente fala da melhora da aparência, melhora física, rejuvenescimento, que eu acredito que isso também interessa muita gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite. Também. Bacana. Para você que está em casa, esse foi o nosso quadro Bem-Estar de hoje, mostrando os benefícios, na verdade, e as melhores formas de como nós podemos fazer para buscar amenizar os efeitos do envelhecimento. Para quem não sabe, nós começamos a envelhecer a partir do momento em que nascemos, né? Mas a partir dos 25 anos, mais ou menos, começam a surgir os primeiros sintomas. É aí que precisam ser adotados os diversos cuidados. Esse foi o nosso Bem-Estar de hoje para você.
Tá? E, portanto, é importante, além dos tratamentos hoje oferecidos, através das cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, mas principalmente buscar cuidar da sua qualidade de vida, da sua alimentação, pratique atividades físicas regularmente, uma alimentação saudável, pratos coloridos, tudo isso contribui para que você tenha uma pele cada vez mais jovem, mais saudável e que você busque esse rejuvenescimento através desse somatório de fatores. Agora eu trago um recadinho especial do Hospital Itacor para você. Para cuidar de você, o Itacor amplia os serviços e melhora o atendimento. Para cuidar de você, o Itacor faz investimentos e renova a tecnologia. Para cuidar de você, o Itacor forma profissionais e está sempre pronto. Porque para cuidar de você, o Itacor não dorme. Consultas, exames, laboratório, internações, pronto atendimento, UTI móvel e profissionalismo. Hospital Itacor. Para cuidar de você. Responsável técnico Dr. Itamar Costa, CRM 973. Tá, e portanto esse foi o recado do Hospital Itacor. Hospital Itacor, essa grande referência na cardiologia aqui do Piauí. A partir de agora eu te convido para acompanhar todos os detalhes do lançamento do livro do professor doutor Raimundo Dutra. Esse livro que vai ser lançado hoje à noite, quinta-feira, na Zona Leste de Teresina e que traz como temática as diversas faces da educação. Eu estive conversando com o professor e vamos contar todos os detalhes para você a partir de agora. Ensaios sobre educação. Na verdade, o título do livro do professor doutor em educação Raimundo Dutra, que vai ser lançado exatamente hoje, quinta-feira, e que mostra as diversas perspectivas relacionadas à educação brasileira. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso programa para falar de um assunto que faz parte da história do nosso país, principalmente quando a gente fala de que a educação deve ser trabalhada na base. Obrigado, Ítalo. É um prazer estar aqui no seu programa, aqui na TV O Dia. Muita satisfação. Acho que a gente está fazendo lançamento com o pé direito. Bacana. Quando a gente fala em ensaio sobre educação, são diversas análises de forma mais reflexiva. Como é que você procurou trabalhar a educação nas suas mais variadas faces através desta obra? Esse livro ele traz cerca de 40 textos. Legal. São textos que tratam os mais diversos temas relacionados à educação brasileira. Aqui nós tratamos sobre política educacional, tratamos sobre a docência universitária, sobre pesquisa, sobre produção de conhecimento, sobre cotidiano docente, cotidiano escolar, formação de professores. Então, são 40 textos, cerca de 40 textos que trazem a realidade educacional brasileira de uma forma crítica, de uma forma analítica e também de uma forma bastante provocante. Legal. Porque o que eu pretendo é que o meu leitor possa refletir, possa ser instigado a refletir, ser instigado a analisar também isso que a gente tem na educação do Brasil hoje. Dutra, depois de realizar todo esse apanhado, todo esse trabalho, de que forma que você passa a avaliar então a tua visão relacionada à educação brasileira? Que pontos você percebeu que hoje precisam ser trabalhados ou que são mais importantes serem destacados em relação à nossa educação? Nós temos, hoje eu diria que, com relação ao financiamento, que nós estamos vivendo um problema, uma situação problemática hoje com relação ao financiamento da educação. Sim. Outra coisa que eu penso, um outro ponto que eu penso que está sendo problemático para a gente hoje tem sido os pressupostos sociológicos, psicológicos, os pressupostos antropológicos, políticos e ideológicos da educação. Sim. Que hoje a gente precisa pensar mais, refletir mais sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento em que tudo isso está sendo rediscutido, mas de uma forma, diria que unilateral. Então é preciso que haja uma abrangência maior, que essa discussão seja mais ampla. Você acredita que a educação, ela sendo trabalhada de base, desde a infância, seria um ponto positivo para a gente conseguir mudar a realidade do nosso país, até no futuro, daqui a 20, 30 anos, para as próximas gerações? Eu defendo um ponto de vista no livro, Ítalo, de que eu considero que, como nós vivemos hoje numa sociedade permeada por incertezas, uma sociedade problemática, uma sociedade complexa, são diversos
diversas crises, nós temos as crises de paradigmas, a crise ética, crises políticas, crises econômicas. Um somatório, né? Tudo isso gera bastantes incertezas. Então eu penso que hoje o que nós precisamos é apostar mesmo na educação como saída para a transformação social. O enfrentamento de toda essa situação, como envolve questões culturais, eu penso que está nesse processo educacional que visa a transformação social. No livro a gente observa que você trabalha de fato as diversas temáticas, as várias faces da educação, né, através de uma forma mais analítica, mais reflexiva, né, desde a questão do respeito com os idosos, como também a questão da utilização da educação como saída para uma transformação social, né, a questão das próprias incertezas, ou seja, na verdade é um passeio por várias faces que permite com que a pessoa, com que o leitor possa também criar sua própria avaliação sobre a identidade educacional, né? É isso que nós pretendemos. Legal. Eu falei anteriormente que esses textos, eles vão sendo escritos ou foram escritos, foram Sim. produzidos à medida que eu ia vivenciando, à medida que os episódios, que os fatos vão acontecendo na sociedade e que eu vou vivenciando a minha experiência docente e a minha experiência de pesquisador, né? Então, são reflexões que eu vou fazendo e de forma que eu pretendo mesmo que as pessoas... Eu escrevo, os textos eles estão escritos de uma forma que não são coisas ditas como verdades absolutas. Pelo contrário, eu pontuo e convoco o meu leitor para reflexão. Eu não estou dizendo verdades. Eu estou apontando aspectos para reflexão. Eu estou convidando o meu leitor para refletir acerca das diversas faces da educação brasileira. Doutora, eu queria parabenizá-lo pelo trabalho, aproveitar para que você faça um convite para quem está em casa, para conhecer um pouco mais desse trabalho que vai ser lançado hoje na Livraria Anchieta, né? Você que está em casa, vem aqui para a Livraria Anchieta agora. O lançamento já iniciou às 19h30, venha para cá. Os pesquisadores, professores da educação básica, professores da educação superior, estudantes, militantes de movimentos sociais, todo esse público tem textos que interessam aqui nessa obra. Inclusive previsão de lançamento para São Paulo. O livro foi lançado recentemente na 35ª Feira do Livro de Brasília. Bacana. Vamos lançar agora no dia 25 de julho em São Luís. Lançaremos logo no início de agosto na Universidade de São Paulo, na USP. Lançaremos depois em Batalha, minha terra natal. E Legal. o cronograma de lançamentos segue. Bacana. Muito obrigado pela participação. Para você que está em casa, ficam os detalhes então do lançamento desse grande trabalho, desse livro, Ensaios sobre a Educação, do professor Raimundo Dutra, que na verdade, doutor em educação, que mostra as várias faces, mas uma grande oportunidade da gente resgatar e mostrar a importância da nossa literatura piauiense para o Brasil e para o mundo. E o nosso programa vai agora para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco, sabe o que te aguarda? Vamos visitar Recife, a capital do Pernambuco, a nossa Veneza brasileira. Você vai conhecer os principais pontos turísticos daquela cidade que é conhecida como a Terra do Frevo e conhecer também sobre a história da capital pernambucana. Não saia daí, o programa Melhor de Tudo volta já.